O ciúme enlouquece o milionário que desprezava a jovem inocente e muda tudo. Álvaro Montenegro, o milionário que tinha o poder nas mãos, olhava pela janela de seu apartamento luxuoso no 10º andar, com vista para a cidade pulsante. A vida sempre lhe sorriu. Iates, carros de luxo, negócios de sucesso. Mas naquela tarde, algo o atingiu como um golpe de vento inesperado. A cena que presenciou abaixo, no jardim da fundação que financia, desestabilizava seu mundo, seu filho. Pedro rindo e interagindo com Lavínia, uma assistente recém-chegada da comunidade carente. Os olhos dele brilhando, as mãos dela gesticulando com leveza. A conexão entre eles era palpável, quase elétrica. Um nó se formou no estômago de Álvaro. Como ousava aquela jovem, com seu sorriso encantador e suas roupas simples, roubar a atenção do único herdeiro de seu império. O ciúme corroeu suas entranhas. Uma fúria insaciável se instalou em seu peito. Precisava agir. Precisava mostrar a todos que ela não passava de uma intrusa. Com sua influência, começou a forçar mentiras e boatos. Aquela garota é apenas uma interesseira, sussurrava nos corredores da elite financeira. Dizia que Lavínia nunca seria uma parceira adequada, uma mancha em sua linhagem. Mas a cada tentativa de detratá-la, algo dentro de Lavínia parecia brilhar ainda mais intensamente. Era como se ela não se deixasse abalar. Enquanto Álvaro tentava, em vão, sufocar o amor florescente entre seu filho e Lavínia, a jovem começou a descobrir mais sobre o passado da família Montenegro. Pesquisando em arquivos antigos da fundação, Lavínia encontrou documentos que mudariam tudo. Estavam ali, escondidos sob pilhas de papéis. Registros de um escândalo que Álvaro pensou ter enterrado, uma criança que ele havia negado, envolvida em corrupção e mentiras. O coração dela acelerou. Aquela informação poderia não apenas expor a hipocrisia de Álvaro, mas também trazer à tona os resquícios de um passado sombrio que ele sempre tentou esconder. Diante disso, Lavínia se viu em um dilema. Usar aquela verdade poderosa para acabar com o homem que tentava destruir sua felicidade ou proteger o amor que havia começado a surgir entre ela e Pedro. A tensão crescia. Ela conhecia o preço da vingança, mas também o do silêncio. Quando Pedro a procurou naquela noite, buscando consolo, Lavínia hesitou. Os olhos dele eram tão puros, tão esperançosos. Mas o peso da manipulação de Álvaro era quase insuportável. Ela podia sentir a opressão de sua presença, como uma sombra que se espalhava por todo o ambiente luxuoso. O que você faria se descobrisse algo que pode destruir sua família? Perguntou Lavínia, sua voz tremendo. Álvaro, em sua torre de marfim, respirava fundo, surpreendido pela determinação da jovem. Ele não estava preparado para a luta que se aproximava. A batalha entre amor, ambição e segredos antigos estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro olhou nos olhos de Lavínia, buscando por respostas.
O tom de sua voz a fazia hesitar. O que você descobriu? Sua expressão era uma mistura de carinho e confusão. O coração de Lavínia disparou. Ela sabia que a verdade podia arruinar tudo. Ou talvez fosse a única maneira de libertá-los. De repente, um barulho forte interrompeu o silêncio, um estrondo vindo do andar de cima. O chão tremia sob os pés deles. Pedro se levantou abruptamente. O que foi isso? Ele entrou em pânico. Ela também estava assustada, mas algo dentro dela a impediu de se afastar. A tensão parecia aumentar. A porta do apartamento de Álvaro se abriu com um golpe, e em questão de segundos, uma crise irrompeu. Parte do efeito de sua ira, descontrolada. O filho do milionário, em meio a gritos, apontava para Lavínia. Você está por trás disso, não está? Você não é nada além de uma manipuladora. A raiva transbordava de seu rosto. Antes que Lavínia pudesse se defender, uma mulher apareceu atrás. Ele, pálida e trêmula, era Clara, a esposa de Álvaro. Pedro, não, ela não tem nada a ver com isso. A voz dela estava carregada de desespero. Depois de um momento, as palavras dela se tornaram um eco distante. Uma sirene aproximei-se cada vez mais rapidamente, crescendo um volume. Eles vão descobrir, Clara gritou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do andar de cima. Janelas estouraram, e pedaços de vidro voaram como se fosse um vendaval. O prédio tremeu, e um grito incontrolável escapuliu das cordas vocais de Lavínia. A poeira cobriu o lugar, tornando a visão quase impossível. O que estava acontecendo? Pedro puxou Lavínia para mais perto, os dois se apoiando um no outro, com medo do que vinha. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura emergiu do caos. Era Álvaro, com uma expressão que Lavínia nunca se atreveu a imaginar. Seu rosto, habitualmente seguro e arrogante, estava repleto de desespero e choque. A essa altura, todos olhavam para ele, o homem que era sinônimo de poder e controle. Mas agora ele estava parado ali, perdido. Eu não esperava isso, murmurou, os olhos fixos em algo distante. A expressão de um homem que percebeu que tudo o que construiu estava prestes a ruir. E então, como um raio que corta o céu, Lavínia lembrou-se dos documentos que descobrira. O escândalo, a outra criança, as mentiras que Álvaro havia construído ao longo dos anos. Com a mente agitada, ela olhou para Pedro, que tinha uma mistura de assombro e confusão. Este momento poderia mudar tudo. A sirene aumentava e o pânico crescia. As pessoas começaram a gritar no corredor, a cena se transformando em um pesadelo em tempo real. O que está acontecendo? Lavínia gritou, seu coração acelerado. Pedro a encarou com uma intensidade elétrica. Precisamos sair e falar com meu pai, até que ele entenda. Mas antes que pudesse terminar, um grande estrondo ecoou mais uma vez, desta vez vindo da direção de Álvaro. Uma explosão de segredos estava prestes a ser revelada. Esta não era apenas uma luta entre Lavínia e Álvaro. Era uma tempestade de revelações que traria à tona mentiras enterradas e novos aliás, no jogo da vida deles. E nesse instante, Lavínia percebeu que o fio do seu destino estava prestes a ser cortado. O que ela era e o que Álvaro representava seriam desafiados de maneira brutal. A verdade poderia ser libertadora, mas a que custo? A atmosfera era de urgência, e com cada segundo que passava, o inevitável se aproximava. A atmosfera estava tensa, quase palpável.
Lavínia e Pedro se encararam, o nervosismo em seus olhos refletindo a queda de uma tempestade. A fumaça pairava no ar, e cada um dos dois parecia sentir seu coração disparar. O que aconteceria agora? De repente, a porta do apartamento de Álvaro se abriu com força, e ele surgiu, com o olhar atordoado, mas, por algum motivo, sua expressão era diferente. Havia uma mistura de raiva e, surpreendentemente, medo. Eu não posso deixar que você faça isso. Ele balbuciou, sua voz falhando. Mas a frase que seguiu fez o mundo de Lavínia desabar. Meus filhos, eles não podem descobrir. Pedro olhou para o pai, a confusão em seu rosto se transformando em choque. Filhos, que você está dizendo, pai? A sala parecia congelar. Lavínia sentiu o sangue em suas veias gelar. Ela não tinha ideia do que estava prestes a ouvir. Com um movimento brusco, Álvaro pegou um papel do bolso do paletó e o atirou no chão, deixando uma das folhas se desenrolar aos pés de Lavínia. Era uma fotografia, desbotada pelo tempo, mas perfeitamente discernível. A imagem mostrava duas crianças, um menino e uma menina, em um parquinho, ambos com sorrisos genuínos. Mas o que capturou a atenção de Lavínia foi a semelhança entre aquele menino e Pedro. Você não pode deixar que eles saibam. Se a verdade sair, vai destruir tudo o que construímos. Álvaro insistiu, desesperado. Os olhos de Pedro se arregalaram, e Lavínia sentiu um nó na garganta. Você está falando de mim? De nós? Pedro gritou, sua voz ressoando por todo o corredor. O ambiente se encheu de murmúrios, conforme os vizinhos começaram a se reunir na porta, intrigados com o alvoroço. Sim, sou eu. Sou eu quem fez isso. Álvaro gritou, liberando o peso da verdade como um vendaval. Mas eles não são seus irmãos. Eles são frutos de um erro, da minha desgraça. Sua voz se quebrou. Lavínia ficou paralisada, sem saber se estava ouvindo corretamente, ou se aquilo era algum tipo de tortura psicológica. Com lágrimas brotando, Pedro olhou para Lavínia, desorientado. Espere, você está me dizendo que existe algo, alguém além de mim? Por que nunca me contou? O chão parecia se abrir sob seus pés. A realidade que conhecia estava desmoronando. E o que isso significava para eles? Para o amor que havia começado a florescer. Eu só queria proteger você, proteger a nossa família. A vulnerabilidade de Álvaro, uma máscara que nunca havia usado antes, expunha tudo. O homem poderoso, o milionário temido, estava diante deles, despido de tudo. Seu orgulho. A explosão que ocorrera anteriormente parecia apenas uma pequena parte de um drama muito maior. Antes que Lavínia pudesse articular uma resposta, um novo barulho cortou o ar. O alarme de incêndio começaram a tocar, acelerando as batidas de seus corações. Precisamos sair, gritou uma mulher da multidão. E todos começaram a empurrar em direção à saída. O clima era caótico, e as chamas podiam ser apenas uma das consequências das mentiras que haviam se acumulado por anos. Lavínia não sabia se deveria seguir Pedro ou confrontar Álvaro. Ela hesitou, mas então viu as pessoas se aglomerando, confusas e apavoradas. O que mais haviam escondido? As verdades enterradas começavam a emergir em uma tempestade de emoções conflituosas, e Lavínia percebeu que a batalha ainda estava longe de acabar. Pedro, ela gritou, tentando cortar o ruído da sirene. Nós precisamos conversar sobre isso. Agora! Mas a multidão os separava. Pedro olhou para trás uma última vez, o olhar marcado pela confusão. E naquele momento, Lavínia fez uma escolha. Uma escolha que poderia mudar tudo. Ela mergulhou na correria,
determinada a se juntar a ele, sem saber o que a aguardava à frente. Mas havia algo mais. Um movimento nos bastidores. Uma sombra que observava com interesse a revelação. Uma figura de familiaridade assombrosa. Quem era? E o que ainda estava escondido em meio às chamas do passado e fogos do presente? As perguntas pairavam no ar, enquanto o futuro permanecia envolto em incertezas. Lavínia respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. O caos ao redor parecia uma tempestade, e ela decidiu que precisava se unir a Pedro, que a esta altura já estava quase na saída. Ela não iria deixá-lo sozinho. Entre empurrões e gritos, Lavínia avançou, seu coração batendo forte. A multidão estava em pânico. A fumaça dançava como uma cortina de terror, obscurecendo a visão e dificultando a fuga. Pedro, ela gritou, desesperada. Mas, no momento em que conseguiu chegar mais perto, um choque a atingiu como um relâmpago. Uma figura saindo do meio da fumaça. Era Clara, a esposa de Álvaro, mas algo estava diferente. A mulher não estava mais assustada. Seu olhar era feroz, determinado. Para Clara, Álvaro gritou, já irritado. Você não sabe o que está fazendo. Mas não havia como ignorar o que estava acontecendo. Clara segurou o braço de Lavínia com força, os olhos cheios de uma mistura de desespero e coragem. Você precisa ouvir isso, antes que seja tarde demais. Seus lábios estavam trêmulos, mas sua voz era firme, como se cada palavra fosse uma chance de redenção. Do que você está falando? Lavínia perguntou, a confusão misturada com a urgência do momento. Reconhecia a dor nos olhos de Clara, mas não entendia. A sirene do alarme parecia gritar na cadência do seu coração. Eu sei quem você realmente é, Clara disse, sua voz se elevando acima do tumulto. O olhar de Lavínia se estreitou. O que queria dizer com isso? Você deve ficar longe de Pedro. Ele não pode saber. Álvaro gritava agora, furioso com a exibição da esposa. O pânico fez seu rosto se contorcer em algo monstruoso. Lágrimas começaram a escorregar pela face de Clara. Você precisa saber, Lavínia. Você é a filha que ele nunca reconheceu. Você e Pedro são irmãos. As palavras caíram como um bombardeio na sala, e o mundo de Lavínia virou um borrão. Seu coração parou por um instante. O quê? Não! Isso não pode ser verdade. Ela se sentiu como se estivesse flutuando em um mar de confusão. Aquela não era a revelação que esperava ou desejava. Álvaro tentou se interpor, mas Lavínia não conseguia olhar para ele. Como você pôde esconder isso? A incredulidade era palpável em seu tom, e o olhar que Pedro lançou em direção ao pai estava repleto de choque. Não, você não pode fazer isso, Clara. Você não entende o que está colocando em risco. Álvaro estava desesperado. A fúria se transformava em um medo crescente. E Lavínia percebeu que o homem que parecia tão poderoso até então era agora um homem acossado. Eu entendo. Eu vi o que você fez. A culpa não vai mais me dominar. Clara respondeu, com uma força que desafiava suas fragilidades. Você precisa parar de jogar com a vida dos outros. O que restou da sua família, você não pode destruir. Eles têm o direito de saber. Pedro, ainda em estado de choque, olhou de sua mãe para Lavínia. A confusão transparecia em seus olhos, tornando-se pânico e dor. Você não pode estar falando sério, mãe. Isso é impossível.
A incredulidade ainda retumbando, a sala agora parecia um campo de batalha emocional. E a verdade estava se desdobrando em uma nova tragédia. É a verdade, Pedro. Clara balançou a cabeça, usando seu último fôlego de coragem. E vocês dois são um só, neste mundo emaranhado de mentiras e segredos. Apenas vocês podem se salvar um ao outro agora. E então, para o desespero coletivo, uma nova explosão fez o prédio tremer. O som era ensurdecedor, a fumaça girando como um furacão em sua volta. O caos reinava, e atrás de Lavínia e de todos, uma sombra obscurecia. A cena, uma figura que parecia estar se aproximando, mais enigmática e ameaçadora. A sala, a vida, tudo estava desmoronando. Vamos, precisamos sair agora. Lavínia gritou, agarrando a mão de Pedro, enquanto ele, ainda atordoado, olhava para a mãe, buscando uma última resposta. O que isso significava para o futuro deles? O que mais estava escondido atrás de todas as mentiras? Nem mesmo a resposta estava clara enquanto deixavam o apartamento. Enquanto fugiam, Lavínia parou por um momento e lançou um olhar para Álvaro. Ele estava desmoronando, perdido em sua própria confusão. A dor dele era quase palpável, mas o que significava para ela agora? E que figura emergiria da escuridão da fumaça? O que mais poderia ser revelado? As chamas das verdades. Vindouras estavam prestes a engolfar suas vidas, e o dilema crucial de quem eles realmente eram começava a se revelar, enquanto a sombra continuava a se aproximar. Lá estavam eles, Lavínia e Pedro, no meio do caos, quando tudo parecia ruir. Os gritos e o alarme rugiam em uma orquestra de desespero. E enquanto as chamas começavam a consumir o andar de cima, a figura que emergia das sombras ganhou forma. Lavínia virou-se, seu coração disparando, e viu não só Álvaro fazendo seu show de desespero, mas também alguém atrás dele, um homem vestido de preto, com uma expressão sombria e um brilho ameaçador nos olhos. Papá! A voz do recém-chegado cortou a tensão como uma faca, e todos se viraram. Era Tomás, o irmão mais velho de Pedro, aquele que todos acreditavam estar fora do país por motivos de trabalho. O que está acontecendo aqui? A sala se silenciou instantaneamente. Um arrepio percorreu a espinha de Lavínia. Ela não havia feito ideia de que Tomás estava no meio desse turbilhão, muito menos que seu retorno seria tão explosivo. As palavras de Clara sobre ser irmã de Pedro ecoaram na mente de Lavínia. Agora, com Tomás ali, tudo se tornava ainda mais confuso. Você não deveria estar aqui, Pedro gritou para Tomás, a raiva misturando-se à surpresa. O que você fez para voltar? Havia um incêndio em andamento. Tomás sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era uma expressão de triunfo, como se soubesse de algo que ninguém ali sabia. Você não compreende, irmão. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Ele disse, a risada morrendo em seus lábios. O que ele queria dizer? As pessoas começaram a se perguntar isso, e a tensão no ar era palpável. Lavínia não sabia a quem olhar. Cada rosto parecia ter suas próprias verdades a se revelar, e o pânico da multidão à sua volta aumentava. O caos do incêndio se tornava nada perto do que podia surgir dali. Álvaro, agora em sua vulnerabilidade total, começou a se mover na direção de Tomás, com um olhar que misturava medo e raiva. Você não tem ideia do que está falando. Não pode simplesmente voltar aqui? A frase de Álvaro
foi interrompida por outro estrondo, desta vez vindo do andar de baixo. A estrutura do prédio estava se desmoronando. Calem-se! Gritou Clara, sua voz ensurdecedora. O derramamento de emoções nas palavras e lágrimas escorrendo por seu rosto mostravam a dor que ela sentia. Tomás, diga a verdade. Diga a eles o que você fez. A sala se encheu de murmúrios. As pessoas próximas começaram a especular, nervosas. Tomás fez uma pausa, analisando todos, e então, como se decidisse que era hora de soltar a bomba, finalmente revelou: eu vim para trazer uma mensagem, e ela se chama vingança. É isso que Álvaro merece, por tudo que fez a mim e a nossa mãe. A revelação balançou o chão sob os pés de todos. Lavínia ficou paralisada. O que isso significava para ela? Para Pedro? A atmosfera ficou densa. Pedro piscou lentamente, balançando a cabeça em descrença. Vingança? Sobre o que você está falando? Sua voz estava tensa, imprevisível. Sobre as mentiras. Sobre seu pai. Ele não é o que parece, Pedro. Ele nos escondeu tudo, e eu voltei para fazer justiça. Os dois, vocês dois, têm direito à verdade. A cada palavra de Tomás, a confusão aumentava, e a dor das revelações se misturava com a fumaça ao redor. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Por favor, não. Isso não vai ajudar ninguém. A súplica dela soava frágil, mas em um minuto tudo estava consumido pelo fogo do desespero e da tragédia. O incêndio estava avançando, mas a vida de Lavínia e Pedro estava prestes a mudar para sempre. E o que Tomás trouxe não era apenas a mensagem de vingança, mas o efeito dominó de segredos e mentiras que podem agora ameaçar toda a família. E naquele momento, a pergunta estava no ar: até onde eles iriam para preservar ou destruir o que havia entre eles? O que realmente conheciam um do outro? As chamas ameaçavam não só o prédio, mas tudo o que cada um acreditava ser verdade. Lavínia segurou a mão de Pedro forte, a incerteza subindo como o calor ao redor. Um dilema pairava entre eles: lutar contra o fogo ou enfrentar o fogo das verdades que estavam prestes a ser reveladas. O que mais estava por vir enquanto eles buscavam uma saída naquele labirinto de mentiras e revelações? O que exatamente Tomás queria? Eles precisavam sair, mas a escuridão estava se aproximando. O caos ao redor de Lavínia e Pedro continuava a se intensificar. As chamas avançavam e a fumaça tornava o ar denso e sufocante. Mas a revelação de Tomás ainda ecoava como um trovão em seus ouvidos, uma verdade brutal em meio à destruição. Irmãos, as palavras estavam grudadas na garganta de Lavínia e o choque transpassava seu corpo. O que isso significava para eles? O que isso significava para o amor que começava a florescer? Isso não pode ser verdade, Pedro disse, a voz tremendo de incredulidade. Você está mentindo, Tomás. A angústia em seu tom alcançou novos níveis e tudo parecia girar. Tomás riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso ácido, carregado de dor. A verdade é a única coisa que importa, irmão. Vivemos em um conto de fadas falso e você precisa acordar para a realidade. Ele se inclinou mais perto, fixando o olhar em Pedro. Todos nós fomos enganados. Enquanto isso, a urgência da situação aumentava. O som dos vidros estourando e as sirenes de emergência se transformavam em música de fundo para o frenesi emocional que estava se desenrolando. Lavínia queria gritar, mas a realidade era uma prisão, e as palavras não saíam. Elas estavam sufocadas pelo peso da revelação.
Eu não posso acreditar que você sabe. Isso há tanto tempo. Clara, a mãe de Pedro, gritou a tristeza em sua voz, transformando-se rapidamente. Por que você voltou para fazer isso? Para arruinar a vida do seu irmão. Porque é meu dever. Tomás retrucou, a impaciência transparecendo em sua expressão. Ele parecia preparado para tudo, como se o incêndio fosse uma parte risível de um grande plano. O peso de seu passado estava evidente, e a fraqueza de Álvaro parecia lhe dar forças. Vocês precisam saber da verdade que foi enterrada. Foi nesse momento, em meio ao furor das emoções e ao calor de homens de terno preto, armados e sérios. Eram agentes de segurança privada e logo se formou um círculo ao redor de Álvaro. Estamos aqui para salvá-lo, Senhor Montenegro, gritou um dos agentes, enquanto outro empurrava as pessoas para longe. O tumulto se intensificou, e Lavínia seguiu o movimento, tentando escapar daquele cerco. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Vale a pena arriscar as vidas de todos nós por suas mentiras, pai? Pedro gritou, indignado, enquanto a adrenalina tomava conta. Os olhares de todos na sala estavam fixos em Álvaro, cada um reagindo de forma diferente ao colapso do seu mundo. Não se preocupe, está tudo sob controle. Eu vou resolver isso, bradou Álvaro, mas sua voz soava fraca, quase desesperada. Caos se espalhava pelo lugar, enquanto os homens começavam a evacuar os civis. Mas sem sucesso. Havia pânico generalizado, e a ideia de que a verdade estava finalmente prestes a ser revelada soava como um aviso de um desastre iminente. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui, dizia um dos agentes. E Lavínia podia sentir as sombras do passado pesando sobre cada um dos homens. O brilho de suas armas refletia a luz das chamas. E então aconteceu. Clara, diante da cena, fez um movimento desesperado. No impulso, ela se ajoelhou no chão, segurou a cabeça de Tomás entre as mãos e gritou: a verdade não é sobre vingança, e sim sobre perdão. O que aconteceu com você e comigo foi um acidente, não um crime. Todos congelaram. O arrepio daquilo que foi dito navegou pela sala, desafiando toda a intensidade do momento. O que você quer dizer com isso? A voz de Lavínia escapuliu como um sussurro. Tomás os fitou, confuso, enquanto sua expressão endurecia. O que você sabe, mãe? As palavras eram pesadas, e a tensão estava prestes a estourar. Eu nunca quis que vocês descobrissem assim. Clara estava pálida, e o olhar em seus olhos havia mudado. Lavínia sentiu uma onda de medo. A sensação de que tudo acabaria de um jeito trágico estava em cada canto da sala. A verdade não é o que você pensa, Tomás. Você e Pedro e Lavínia, vocês não são irmãos. Vocês são. Bem, na verdade vocês são primos. Um silêncio ensurdecedor preenchia o espaço, como se o próprio tempo parasse. Lavínia sentiu o peito apertar, com um nó na garganta que parecia sufocá-la. As chamas dançavam, enquanto os rostos ao redor mostravam confusão, incredulidade e um tipo de dor que só a verdade pode trazer. A revelação de Clara fez tudo ficar mais sombrio. E assim, a sala estava cheia de incertezas. O que isso significava para eles? O que mais estava escondido? Cada um se preocupava com as verdades que ainda não foram reveladas, enquanto o fogo ameaçava engolir aquele passado secreto e turbulento. A sala pairava em um silêncio insuportável. O que Clara tinha acabado de revelar ainda ecoava nas mentes de todos, criando uma atmosfera de tensão constante.
A verdade se desenrolava em camadas, e Lavínia sentiu o seu coração disparar. Havia uma incredulidade no ar, mas foi o olhar de Tomás que realmente a desestabilizou. Ele parecia mais frio, mais calculista, como se estivesse segurando as cartas de um jogo traiçoeiro. Primos, Pedro murmurou, ainda primando pela lógica em meio ao caos. Mas antes que alguém pudesse responder, o som de uma explosão estrondosa interrompeu a conversa. O chão tremeu sob seus pés, fazendo com que todos se equilibrassem para não cair. Uma nuvem de poeira e fumaça se ergueu do andar de baixo, imergindo a sala, e o pânico irrompeu como um rio transbordante. "Temos que sair agora", gritou Álvaro. A sombra do seu antigo poder já se desvanecendo. O ar tornou-se insuportável. Pedro segurou a mão de Lavínia, sua expressão misturando medo e determinação. "Vamos." Mas antes que pudessem partir, algo surpreendente aconteceu. Uma porta nos fundos do apartamento se abriu de repente, e uma mulher entrou, com uma presença que não passava despercebida. Era uma jovem de cabelos pretos e olhos intensos, que emanava uma energia quase hipnótica. "Chega de segredos", gritou. "Chega de mentiras." Lavínia não conseguia acreditar no que via. "Quem é você?" perguntou, confusa e intrigada. A nova chegada olhou para eles com determinação, como se fosse uma tempestade prestes a desabar. "Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. E a razão pela qual tudo." "Isso está prestes a mudar", disse a mulher, avançando e fazendo o olhar de todos se voltarem para ela. "Me chamo Marta, e eu sou a verdadeira filha de Álvaro." A confusão atingiu o ápice. O que ela havia dito se transformou em murmúrios e olhares incrédulos. Lavínia ficou paralisada, sem saber se acreditava. "Como pode ser isso?" Pedro perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Marta sorriu, um sorriso que carregava tanto dor quanto libertação. "Vocês não têm ideia do quanto Álvaro escondeu ao longo dos anos. Eu fui criada em segredo, longe disso tudo, fingindo ser alguém que não sou. Mas agora é hora de revelar as verdades." "E a Clara?" Lavínia perguntou, o nervosismo crescendo. Clara, que estava paralisada, pareceu finalmente se mexer, como se a presença de Marta tivesse quebrado o feitiço que a mantinha em silêncio. "Ela sabe mais do que você imagina, Lavínia", dizia Marta, olhando diretamente para Clara. "Ela não apenas me conhece, mas foi ela quem decidiu me manter longe para proteger a verdade e a própria família dela." Uma nova onda de choque percorreu o grupo. As revelações estavam se acumulando como um castelo de cartas, prestes a desmoronar. As verdades estavam pressionadas na escuridão, e agora estavam prestes a explodir em um turbilhão de consequências imprevisíveis. "Essa não é a hora para essa discussão." Álvaro gritou, seu rosto pálido da pressão e do medo. "O prédio está desmoronando. Precisamos sair." Mas Marta não hesitou. "Se você realmente se importasse com a sua família, pai, você teria sido honesto desde o início. As mentiras criaram essa situação, e agora todos nós estamos presos nelas." Ela puxou um pedaço de papel do bolso, jogando-o sobre a mesa. Uma certidão de nascimento. O papel voou no ar, caindo lentamente, como se o tempo tivesse parado. O nome na certidão era Marta Montenegro, e ela era a filha que Álvaro nunca reconheceu. A dor agora era palpável, uma ferida exposta, e as chamas ao fundo rugiam como se quisessem consumir todos aqueles segredos. A sala se encheu de gritos e confusão. O chão ruiu sob eles,
levando os personagens para além de qualquer limite que conheciam. Os segredos estavam se revelando, e a tempestade de revelações ameaçava deixar uma trilha de devastação. A verdade não pode ser ignorada. Marta gritou mais uma vez, sua voz cortando o ar pesado. E a tensão crescia como uma bomba prestes a explodir. Lavínia sentiu suas emoções à flor da pele, enquanto a realidade tomava um rumo inesperado e aterrorizante. O que mais estava por vir? E quem realmente conhecia as verdades que estavam se desenrolando? O que aconteceria a todos quando as chamas finalmente consumissem o que ainda restava? O que realmente significava ser parte dessa família, agora tão emaranhada nas mentiras? A sala pairava em um silêncio insuportável. O que Clara tinha acabado de revelar ainda ecoava nas mentes de todos, criando uma atmosfera de tensão constante. A verdade se desenrolava em camadas, e Lavínia sentiu seu coração disparar. Havia uma incredulidade no ar, mas foi o olhar de Tomás que realmente a desestabilizou. Ele parecia mais frio, mais calculista, como se estivesse segurando as cartas de um jogo traiçoeiro. Primos, Pedro murmurou, ainda primando pela lógica em meio ao caos. Mas antes que alguém pudesse responder, o som de uma explosão estrondosa interrompeu a conversa. O chão tremeu sob seus pés, fazendo com que todos se equilibrassem para não cair. Uma nuvem de poeira e fumaça se ergueu do andar de baixo, imergindo a sala, e o pânico irrompeu como um rio transbordante. "Temos que sair agora", gritou Álvaro, à sombra do seu antigo poder já se desvanecendo. O ar tornou-se insuportável. Pedro segurou a mão de Lavínia, sua expressão misturando medo e determinação. "Vamos!" Mas antes que pudessem partir, algo surpreendente aconteceu. Uma porta nos fundos do apartamento se abriu de repente, e uma mulher entrou, com uma presença que não passava despercebida. Era uma jovem de cabelos pretos e olhos intensos, que emanava uma energia quase hipnótica. "Chega de segredos", gritou. "Chega de mentiras." Lavínia não conseguia acreditar no que via. "Quem é você?" perguntou, confusa e intrigada. A nova chegada olhou para eles com determinação, como se fosse uma tempestade prestes a desabar. "Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui, e a razão pela qual tudo isso está prestes a mudar", disse a mulher, avançando e fazendo o olhar de todos se voltarem para ela. "Me chamo Marta, e eu sou a verdadeira filha de Álvaro." A confusão atingiu o ápice. O que ela havia dito se transformou em murmúrios e olhares incrédulos. Lavínia ficou paralisada, sem saber se acreditava. "Como pode ser isso?" Pedro perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Marta sorriu, um sorriso que carregava tanto dor quanto libertação. "Vocês não têm ideia do quanto Álvaro escondeu ao longo dos anos. Eu fui criada em segredo, longe disso tudo, fingindo ser alguém que não sou. Mas agora é hora de revelar as verdades." "Mas e a Clara?" Lavínia perguntou, o nervosismo crescendo. Clara, que estava paralisada, pareceu finalmente se mexer. "Como?" Se a presença de Marta tivesse quebrado o feitiço que a mantinha em silêncio. "Ela sabe mais do que você imagina, Lavínia", dizia Marta, olhando diretamente para Clara. "Ela não apenas me conhece, mas foi ela quem decidiu me manter longe para proteger a verdade, e a própria família dela." Uma nova onda de choque percorreu o grupo. As revelações estavam se acumulando como um castelo de cartas prestes a desmoronar. As verdades estavam pressionadas na escuridão, e agora estavam prestes a explodir em um turbilhão de consequências imprevisíveis. "Essa não é a hora para essa discussão", Álvaro gritou, seu rosto pálido da pressão e do medo. "O prédio está desmoronando. Precisamos sair." Mas Marta não hesitou. "Se você realmente se importasse."
Com a sua família, pai, e as chamas ao fundo rugiam, como se quisessem consumir todos aqueles segredos. A sala se encheu de gritos e confusão. O chão ruiu sob eles, levando os personagens para além de qualquer limite que conheciam. Os segredos estavam se revelando e a tempestade de revelações ameaçava deixar uma trilha de devastação. A verdade não pode ser ignorada. Marta gritou mais uma vez, sua voz cortando o ar pesado, e a tensão crescia, como uma bomba prestes a explodir. Lavínia sentiu suas emoções à flor da pele, enquanto a realidade tomava um rumo inesperado e aterrorizante. O que mais estava por vir? E quem realmente conhecia as verdades que estavam se desenrolando? O que aconteceria a todos quando as chamas finalmente consumissem o que ainda restava? De repente, um impacto potente sacudiu o piso sob eles, desestabilizando a estrutura. Uma parte do teto se desmoronou, e pedras e destroços começaram a chover sobre suas cabeças. Lavínia, instintivamente, puxou Pedro para baixo, enquanto as pessoas gritavam e corriam. Em pânico, a confusão atingiu uma nova altura. Os gritos se misturavam à poeira, ao calor, à dor. E foi nesse momento de caos que Lavínia percebeu algo impossível. Carlos, o melhor amigo de Pedro, que supostamente estava no hospital, apareceu na entrada, com um olhar desolado e um braço ferido. Pedro, eu sabia que você estaria aqui. Eu não consegui ficar longe. Tinha que te avisar, disse Carlos, ofegante e coberto de sangue. O que está acontecendo? A sala ficou em silêncio novamente. Cada um lutava com suas próprias dúvidas e medos, mas um novo elemento havia se juntado ao drama. O olhar de Pedro se encheu de preocupações. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com você? Carlos hesitou, como se pesasse suas palavras. Ele olhou ao redor e, em uma fração de segundo, a tensão se transformou em uma tempestade. A verdade que você não sabia. Eu sou, na verdade, o irmão gêmeo de Marta. O chão sob os pés de Lavínia desabou. Como assim? Isso não podia ser verdade. Tudo o que ela conhecia estava se desfazendo em um mar de novas revelações. Isso mudaria tudo entre eles. O que isso significava para o amor que ela e Pedro estavam começando a viver? E o pânico crescente na sala era apenas um reflexo da confusão em suas mentes. As chamas dançavam ao fundo, espalhando fumaça e calor. Lavínia passou a mão pelo rosto, o coração acelerado. Ela precisava entender tudo isso, mas em meio ao caos, a única certeza que tinha era que nada mais seria como antes. E no meio daquela catástrofe, uma pergunta aterradora passou pela sua mente. Quem mais poderia estar escondido nas sombras do passado, à espreita, esperando o momento certo para surgir? A sala ainda estava tensa, cheia de confusão. Lavínia lutava para compreender tudo o que estava acontecendo, quando um novo impulso de caos irrompeu. Um grito estridente rasgou o ar, e Carlos, com seu braço machucado, se aproximou, mas não estava só. Atrás dele surgiu uma mulher desconhecida, de olhos ardentes e cabelos cacheados. Chega de segredos, é hora da verdade. Ela avançou, fazendo todos recuarem. O pânico tomou conta novamente. Eu sou a verdadeira filha de Álvaro. Ela olhou ao redor, desafiando quem estivesse na sua frente. Álvaro, que parecia completamente perdido, finalmente se virou para ela. O queixo dele caiu. O que está fazendo aqui, Ana? Você não devia aparecer assim. Eles não podem saber.
O mutismo e a tensão cresceram. Lavínia sentiu o coração acelerar. Ana, quem é você? A vergonha e o medo transpareciam em sua voz. Você não entende, Lavínia. Eu sou a irmã que Álvaro tentava esconder. Sua voz tropeçou entre raiva e desespero. Ele me colocou de lado como se não existisse, mas eu estava aqui o tempo todo. Carlos arregalou os olhos, ainda confuso. Você é irmã de Pedro? A interrogação pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. Exatamente, Ana respondeu, a intensidade em sua voz subindo. E não apenas isso. Lavínia, você e Pedro não são só primos. Vocês são irmãos. O estalo da verdade reverberou. O ar ficou mais pesado, e todos pareciam estupefatos. Um nó se formou na garganta de Lavínia, e um frio percorreu sua espinha. Isso não pode ser verdade. Álvaro, diga algo. Ela se virou para ele, e o olhar do pai refletia desespero. Eu não queria que soubessem, não agora. Álvaro parecia um homem derrotado. Olhos aflitos, um homem empurrado para o abismo pelas suas próprias mentiras. Ana avançou. Mas é tarde demais, pai. A vida inteira você me escondeu, mas agora chegou a hora de enfrentar a realidade. O fervor dela era elétrico. Uma força da natureza que confrontava a estrutura desmoronando ao redor. Uma nova explosão ecoou do andar de baixo, e o chão tremeu sob seus pés. A estrutura estava desmoronando. O pânico aumentou ainda mais, e a multidão começou a correr em direção à saída. O grito de alguém se mesclou com os sons do desespero. Precisamos sair. Agora. Lá fora, a fumaça já invadia o andar. As chamas dançavam como se fossem uma extensão da própria ira. Lavínia olhou para Pedro, sua mente um turbilhão. A revelação estava pesando. Eles eram irmãos? E o que isso significava para o carinho que crescia entre eles? Mas então, como se as chamas quisessem se manifestar em algo. Ainda mais letal, um dos homens de terno preto começou a agir. Ele puxou um aparelho do bolso, o que encadeou novos sentimentos de ansiedade. Estamos aqui para garantir a segurança de todos. Vemos que a situação saiu do controle e precisamos de uma evacuação agora. Mas e a verdade? Ana gritou de volta. Mas o homem não se contendo. Ele virou para Álvaro e disse: Nós sabemos sobre o que aconteceu anos atrás. Estamos aqui para consertar isso. Mas as coisas podem ficar muito mais complicadas. Nesse instante, Lavínia não pôde conter a pergunta. O que você está dizendo? Mas a resposta estava longe, perdida no grito dos destroços. Não temos tempo. Precisamos sair agora. O homem começou a empurrá-los para a saída freneticamente. Lavínia e Pedro foram arrastados, mas a tensão ainda pairava entre eles. O mundo começava a se desmoronar, e a conexão que uma vez parecia real, agora era uma teia emaranhada. Enquanto corriam, Lavínia virou-se para Pedro, que estava cheio de medo e confusão. O que vamos fazer? A verdade não pode ficar assim. Ele a olhou com olhos consumidos pela dor. Não sei, mas nós precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. Tudo é um grande labirinto de mentiras e acho que nem sabemos a metade. E nessa corrida desesperada, a força de suas mãos entrelaçadas significava mais do que apenas um laço. Era a busca pela verdade que ainda estava por vir. O caminho à frente estava turvado, o calor das chamas se intensificando, e uma pergunta pulsava em seus corações. Quem eram eles realmente? E mais importante, o que mais estava escondido nas sombras de seu passado?
A qualquer momento, a tempestade de revelações poderia ficar ainda mais intensa. O calor era insuportável e as chamas pareciam se aproximar deles, buscando consumir cada segredinho que sobrou. Lavínia puxou Pedro mais para perto, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As vozes dos que corriam em pânico ecoavam, e a cada segundo que passava, a urgência crescia. "Precisamos sair, rápido!" gritou Pedro, sua mão firme na dela. O chão tremia, pedaços de gesso e vidro voando pelo ar. Lavínia não conseguia parar de pensar na revelação bombástica que tinha acabado de ouvir. Irmãos? Primários? O que isso significava para o amor que começava a florescer entre eles? Ana, a nova chegada, olhou para Álvaro com desprezo. "Você destruiu nossa família com suas mentiras", ela bradou, o som de sua voz fundindo-se ao barulho do fogo. Sua raiva parecia dançar entre as chamas, intoxicante e pura. Agora é hora da verdade ser servida, mesmo que em um prato de fogo. Álvaro respirou fundo, a expressão de um homem finalmente dominado. "Não era assim que eu queria que tudo se desenrolasse", ele começou, mas suas palavras foram tragadas pelo som de um estrondo quando uma parte do teto desabou atrás dele. "Olhe, eu só quero sair com o Pedro, o resto não importa agora." Lavínia fez força para que todos avançassem em direção à saída, mas a pergunta ardia em seu coração. Será que tudo isso realmente importava? Carlos, ainda em choque, segurou firmemente o braço de Ana. "Como você pode fazer isso, Ana? Um incêndio, revelações, isso é insano." O medo nos olhos dele só aumentava a tensão. "Eu não estou segurando segredos, só a verdade", ela respondeu, a coragem se misturando à dor visível. Pedro parou por um instante, olhando para Lavínia. "Nós enfrentamos isso juntos, independentemente do que isso signifique. Não vamos deixar que o passado nos prenda." Lavínia viu a determinação em seus olhos, mesmo no meio do desastre. Enquanto isso, o grupo se dirigia para a saída. O som incessante das sirenes ecoava ao longe, mas o pavor ainda dominava o ambiente. Era uma corrida, uma maratona contra o tempo e as verdades que ameaçavam surgir. A fumaça tornava o ar denso e os gritos da multidão pareciam longe, como se estivessem em outra esfera. A porta estava a poucos metros. "Vá, agora!" Lavínia gritou, empurrando Pedro em direção à saída, enquanto o calor das chamas aumentava nas costas dela. Sentiu o aperto no peito, a urgência se misturando com a necessidade de liberdade. Finalmente alcançaram a porta. Pedro virou-se para Ana e Carlos, segurando a mão de Lavínia com força. "Vamos, todos nós, para fora." E com isso correram para a luz, onde o ar frio parecia um bálsamo. Em meio ao desespero. Do lado de fora, a cena era surreal. O prédio ardia em chamas, e enquanto seguravam as mãos uns dos outros, um sentimento de libertação começou a tomar conta de Lavínia, mesmo no meio do caos. Era a hora de se reerguer e enfrentar tudo. "Isso não acabou aqui", gritou Álvaro, olhando para sua família dispersa à sua volta, sua frieza se dissolvendo na fumaça. "Essa verdade, ela vai surgir novamente. Isso não é um fim, é só o começo." Lavínia se virou para Pedro, e nesse olhar silencioso, encontraram a coragem que precisavam. "O que virá depois, nós enfrentaremos juntos", prometeu ela, sentindo que,
independentemente das verdades que pudessem vir à tona. O amor uniria tudo. E assim, ao redor do caos, as chamas se erguiam como um novo começo e a história deles ainda estava longe de terminar. O que mais estava prestes a ser revelado? Antes que você vá, aqui vai um recado urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para vocês. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que todos possam descobrir este desfecho incrível. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.